Oi gente, hoje eu vou contar pra vocês sobre o caso do maior assassino em série dos Estados Unidos, Samuel Little, mas também conhecido como Samuel McDowell. Pouco se sabe sobre a infância do Samuel, mas as informações que a gente tem é que ele nasceu em 7 de junho de 1940 e ele foi criado pelos seus avós paternos. A gente não tem muitas informações sobre a sua mãe ou seu pai, e a maioria das coisas que eu vou relatar aqui para vocês foram tiradas da série Confrontando um Serial Killer, da Starz Play. Segundo o que Samuel conta na série, a sua mãe era Bessie May Little. Ela o abandonou quando ele ainda era um bebê e ele foi criado pelos seus avós paternos. Pouco se sabe sobre a criação que os avós deram a Samuel. Aos 16 anos, Samuel foi levado a um reformatório após tentar roubar uma lavanderia. E já nesse reformatório, ele relata algumas coisas que ele viveu nesse lugar, mas a gente não vai entrar muito em detalhes. Ainda no reformatório, Samuel aprendeu a lutar boxe. Ele chegou a ganhar alguns campeonatos de lá dentro mesmo do reformatório. E após a sua saída do reformatório aos 24 anos, ele tentou dar continuidade na sua carreira de pugilista, mas não deu certo porque ele desistiu da carreira após ele perder uma luta. As pessoas que o conheciam diziam que ele tinha um estilo de luta muito agressivo e que em alguns casos eles precisavam pedir para que ele se controlasse ou ficasse mais na defensiva. Já aos 26 anos, Samuel reencontrou sua mãe, pois ela enviou uma carta para ele pedindo que eles se reencontrassem. Samuel diz que a convivência com a sua mãe no início era muito boa, mas ao passar do tempo ela passou a vigiá-lo por um buraco na parede. Ele também conta que ela desejava muito ter netos para que ela pudesse criá-los e ter assim possivelmente uma maternidade. Mas quando ela viu que isso não ia acontecer, a mãe passou a obrigá-lo a dormir com ela, mantendo relações sexuais, e isso durou até o falecimento dela. E após a morte dela, o Samuel começou a sua onda de crimes. Já em 1972, ele conheceu uma mulher chamada Jean Dorsey. Ela era alguns anos mais velha que ele, e eles mantiveram uma relação aí até o falecimento dela em 1988. Eles sobreviviam de furtos e através da venda desses objetos que eles furtavam. Agora, como uma parte da história complementar que eu vi na série, eu achei muito importante de dizer, é que há um relato de uma pessoa que conhecia o casal, que a Jean sabia de alguns casos que o Samuel cometeu, tanto que ela limpava o carro dele após os crimes, né? Mas não é nada comprovado, é apenas um relato que foi passado para a polícia na época. A primeira vítima de Samuel foi Mary Brosley, em 1971. E é importante lembrar também que, graças a uma jornalista chamada Gillian Lauren, alguns casos foram solucionados através de confissões que ela obteve de Samuel enquanto ele estava ainda na prisão em 2018. E graças a ela, Samuel confessou 93 casos, sendo deles 60 confirmados e conectados a ele, sobre casos que não haviam sido solucionados de 1971 a 2005. E a sua preferência de vítimas eram mulheres marginalizadas, ou seja, mulheres negras, alcoólatras, usuárias de drogas e prostitutas, que na época a polícia acabava não dando muita importância para casos que aconteciam com essas mulheres. Então o modus operandi basicamente consistia em contratar os serviços dessas mulheres ou oferecer algo em troca a elas. Ele levava essas mulheres para o seu carro, dirigia com elas até uma parte deserta da cidade. Lá ele as estuprava e estrangulava até a morte. Agora eu vou contar para vocês alguns casos de mulheres que infelizmente foram vítimas do Samuel Little. Patricia Mount tinha 26 anos quando seu corpo foi encontrado
em 12 de setembro de 1982 em Gainesville, na Flórida. Seu corpo foi encontrado em um local deserto, próximo a um monte de feno. Seu corpo estava nu e de bruços. Havia fezes em seu corpo e em suas roupas. Sua causa de morte foi dada como estrangulamento. Segundo testemunhas, a última vez que Patricia foi vista foi em um bar conversando com um homem negro de aproximadamente 40 anos. Patricia foi vista pela última vez entrando no carro dele, segundo as testemunhas, uma perua marrom, que batia com a descrição do carro usado por Samuel na época. As pessoas dizem que Patricia tinha uma deficiência intelectual, o que a fazia parecer uma menina às vezes, mas ela era alcoólatra, né? Assim como boa parte das vítimas de Samuel. Samuel relata no depoimento que ele deu a Gillian que eles pararam em uma loja de bebidas, compraram algumas bebidas e pararam no lugar que ela foi encontrada. Eles beberam e após isso ele a estuprou e estrangulou. Após a morte de Patricia, ele foi para Pascagoula, no Mississippi, onde ele assassinou Melinda Lapre. Após o assassinato de Melinda, Samuel continuou vivendo no Mississippi, onde ele foi preso meses depois, e após a sua prisão, os investigadores conseguiram relacioná-lo ao caso de Patricia Mount através do seu carro e de algumas testemunhas que o viram no dia do crime. Mesmo com o assassinato de Melinda, ele não foi relacionado ao caso por falta de evidências, mas ele foi levado para ser julgado pelo caso da Patricia Mount. Mas ele acabou se safando por falta de provas. Agora eu vou contar para vocês também mais 2 casos de crimes do Samuel Little, mas essas 2 vítimas que eu vou contar, elas sobreviveram. É o caso da Laurie Barros e da Tonya Jackson. Em 1984, Laurie Barros tinha 22 anos, quando em uma noite em San Diego, ela saiu de sua casa e estava indo comprar drogas. Ao ver um carro parado na rua com um homem suspeito dentro, ela começou a andar rápido, pois havia ficado com medo. Mas não deu tempo de Laurie chegar ao seu destino, pois Sam a raptou, estuprou e estrangulou, e ele a jogou em um depósito de lixo, achando que ela havia morrido, mas Laurie conseguiu recobrir a consciência e sobreviveu. E na mesma época, enquanto a polícia estava investigando o caso de Laurie, Samuel foi preso em flagrante após estuprar e tentar matar Tonya Jackson. A polícia estava próxima ao local investigando onde Laurie havia sido violentada e eles viram um carro que batia com a descrição e dentro eles viram uma movimentação estranha. Eles mandaram um homem descer do carro e viram que haviam arranhões recentes com sangramento em seu pescoço. Ele foi preso e os policiais resgataram Tonya, que ainda estava viva. Ele foi preso por estupro e tentativa de assassinato, mas ele acabou não pagando muito tempo por esse crime. Após a sua saída da prisão, Samuel continuou a sua onda de crimes por todos os Estados Unidos, onde ele foi preso em mais de 24 estados. Mas em todos ele conseguia se safar ou pegava uma pena leve. Estima-se que a sua última vítima foi uma mulher chamada Nancy Stevens em 2005. E apesar de seus crimes, Samuel só foi preso e julgado por alguns de seus crimes em 2012 pelos assassinatos de Audrey Nelson, Carol Elford e Guadalupe Apodaca. Ele foi condenado à prisão perpétua pelos 3 crimes e após alguns anos, em 2018, a jornalista Gillian Lauren conseguiu convencer Samuel a ceder entrevistas a ela para que ele confessasse alguns de seus crimes, mas ela acreditava que eram poucos casos, coisas de 5 ou 3 casos pelos quais ele foi condenado, mas ele acabou confessando 93. Após as suas confissões, a polícia conseguiu que ele fosse a julgamento por alguns desses crimes. Alguns dos crimes de Samuel permanecem sem solução, sendo apenas 60 de 93 casos solucionados e conectados a ele, com as vítimas já identificadas.
A polícia e o sistema jurídico dos Estados Unidos acredita que ele matou muito mais do que 93 mulheres. Samuel morreu de causas naturais em 30 de dezembro de 2020 em uma penitenciária na Califórnia. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixa o like, deixa aqui nos comentários ou lá na minha direct do Instagram alguma sugestão de casos que vocês queiram ver aqui, que eu vou gravar, colocar na lista, porque eu já tenho muitos casos aqui pensados para colocar aqui no canal. E é isso. Até a próxima. Tchau!